Bom, é isso aí, vamos lá pro vídeo. Rafael, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado e estar aqui com a gente, fico muito feliz. Obrigado a Larissa também, que indicou o Rafael para vir aqui trazer um pouco do conhecimento dele pro Elite. Rafael, cara, me conta um pouquinho dessa loucura. Como que você é um psicólogo, você escreve um livro de serial killer, você foi policial, como que tudo isso começa? Cara, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Me sinto muito honrado de estar num lugar que tem nome de elite, né? Olha aí, aonde a gente chega na vida é muita honra. Felipe, então, às vezes, quando eu conto essas coisas para as pessoas, elas falam assim, caramba, você já fez de tudo, parece que não teve foco, mas na minha cabeça foi uma coisa só. Quando eu digo que é uma coisa só, né, de ter podcast, aí é o podcast que é o programa na rádio que analisa a letra de música, o Psicocast que a gente trabalha com essa questão de trazer a psicologia de uma forma mais divertida, e o livro, todas elas é uma forma que eu vi, né, e que eu sentia da gente passar o conteúdo de uma forma mais agradável. Então, sabe quando a gente estava na escola e o professor falava assim, vai ter uma prova, vamos supor, sobre Segunda Guerra Mundial, e aí ao invés da gente ler o livro, a gente queria ou assistir um filme que tinha alguma coisa a ver, ou eu lembro, né, quando eu era da escola do ensino fundamental, a gente ia aprender alguma coisa sobre a história do Brasil, e aí eu fui assistir um filme brasileiro sobre a Guerra de Canudos. Eu sempre gostei desse jeito de aprender. Conforme o tempo foi passando, eu fui tendo acesso a outras formas de literatura, até que eu descobri um autor que é o Bernard Cornwell, e ele escreve literatura histórica, ficção histórica, vamos chamar assim. Basicamente, ele escreve uma ficção recheada de coisas que realmente aconteceram, ou ele explica realmente algum evento. Então, por exemplo, o Bernard Cornwell tem uma trilogia que ele vai falar sobre a Guerra dos 100 Anos. Então, você aprende tudo o que aconteceu sobre a Guerra dos 100 Anos, só que por trás disso, né, ele tá contando a história de um personagem que buscou o Santo Graal, não sei o quê. E eu gosto desse tipo de história. E eu sempre me questionei na faculdade, quando o professor vinha com um monte de nome complicado. Eu tenho facilidade acadêmica, mas os meus amigos não tinham. E eu pensava, poxa, devia ter, sei lá, um filme, um livro, alguma coisa que fosse mais fácil pra aprender. E aí eu até na época eu tava pensando assim, poxa, podia ter um personagem que tem toque. E aí o toque não é tipo assim a principal coisa do livro, porque eu acho que essa ideia é muito batida, mas pode ser algo que acompanha ele. No meu livro Toque, Sinto Desespero, eu escrevi a história de um serial killer e acontecem várias coisas. Eu falo sobre educação no Brasil, segurança pública, eu abordo questões de transtornos mentais e o personagem tem toque. Então o nome do livro é Toque, para você aprender sobre toque. Só que quando você vai ver, é uma história, é uma narrativa envolvente. O nome do livro é Toque, Sinto Desespero, porque a técnica de escrita que eu utilizei é para ser em primeira pessoa em tempo real. Então a voz do personagem que você tá lendo tá junto com você acontecendo. Então ele não tá narrando algo que ele já viu acontecer. Você tá junto, você tá fazendo junto com ele. E como ele é um personagem, né, que infelizmente tem um transtorno mental, você vai sofrer o transtorno mental junto com ele. É a impressão que eu tento passar. Nisso, com essa ideia, eu sempre olhei tudo, gostava de analisar relacionamentos, por que as pessoas fazem o que fazem e tentar explicar isso de uma forma mais fácil. Eu acho que foi isso que me atraiu para psicologia, foi isso que fez eu escrever o livro, criar o podcast, porque é uma mídia que eu acho que diverte as pessoas. Beleza que tem muita gente que estuda por podcast, aprende muita coisa, mas acima de tudo o podcast, a primeira linha dele é o entretenimento. Então eu pensei, poxa, já que eu gosto disso, vamos criar um podcast de psicologia. Na época que eu criei, não tinha. Tinha um que já tinha acabado no Brasil, e se tinha outros, né, eu não conhecia, mas eu fiz uma pesquisa bem extensa até. Nada focado. E aí eu fiz hoje, felizmente, sem muito podcast de psicologia aí. É bom, né, que vai diferenciando, cada um tem uma visão das coisas, é bem legal, um foco, né, diferente, mas estamos aí nessa jornada. Aí, junto com isso, vem essas outras coisas. Então, o Psicoanálise Rock and Roll é um programa que eu já pensava para uma rádio, pensava ele para uma rádio de rock, porque eu gosto de letra de música, gosto muito. Então, pensar como que a pessoa construiu a ideia, até o instrumental, quando é Psicoanálise Rock and Roll, não é só as letras. Essa semana, na verdade, eu acho que quando esse programa sair, já vai ter saído, mas vai sair essa semana aí minha análise de Stairway to Heaven. Que show! Do Led Zeppelin, que é um clássico, e Stairway to Heaven, a letra foi construída para combinar com a melodia, com os instrumentos que tentam te passar uma ideia.
ideia. Então você ouvir Stairway to Heaven, você já tá lendo a letra mesmo na parte instrumental, porque ele traz uma ideia de, digamos assim, de esperança, de coisa boa, de descanso, tipo, calma que tudo vai dar certo. E ele traz isso com uma visão pra dentro e pra fora, né? Não só uma visão ilusória. E aí, quando você ouve o instrumental de Stairway to Heaven, cara, você descansa, você sente paz, você quer prestar atenção naquilo. Então, você já tá no momento de introspecção que a música vai pedir. Aí ele vem com a letra e vai complementando. E esse tipo de construção, eu acho que tem tudo a ver com a psicologia, que é a ciência do comportamento. Pra mim, eu tô fazendo a mesma coisa, respondendo a sua pergunta lá atrás, né? Eu tô fazendo a mesma coisa de formas diferentes. E aí eu gosto de falar pra caramba, eu gosto de gravar vídeo. Então, sempre foi fácil, gostoso, divertido. Por que não fazer isso ensinando um pouco de psicologia, porque é importante pra minha profissão também, né? Que sou psicólogo e eu preciso que as pessoas saibam mais de psicologia. Olá, pessoal, tudo bem? Felipe aqui com vocês e vocês acabam de assistir os Cenas do Elite. Aqui é onde eu separo cenas da gravação completa que eu coloco lá no Elite Podcast. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês clicarem e assistir a gravação completa que tá lá no Elite Podcast. Deem seu like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber notificações e tamo junto. Valeu!